Oi, amados! Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira! Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, cientista, Edilane, Yasmin, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Bom dia, querido. Vamos entrar aqui na live. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de alegria, muita alegria, onde a gente vai buscar mais o nosso Deus, colocar Ele em primeiríssimo lugar em tudo aquilo que vamos fazer, queridos. Faça suas orações, persista, busque a Deus, ouça a palavra do Senhor, leia, medite nas Sagradas Escrituras, declara a palavra de Deus sobre a sua vida. Esse é um dia ótimo para você ficar pertinho de Jesus. Não haverá outro dia 5 de novembro de 2025, queridos. Então esse dia é um presente de Deus para todos nós. O ontem já foi, o amanhã ainda está por vir. Então esse dia é um presentão de Deus para todos nós. Então desfrute da presença dele, desfrute da sua jornada hoje nesse dia. Mude as suas lentes, queridos. Ao invés de você falar assim, tô cansado, tô exausto, eu não aguento mais um dia, fala, opa, esse não é mais um dia, esse é o dia. E esse será o dia da minha vida. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos ver esse versículo. É um versículo que eu amo tanto. Esses, né? São dois que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 8. É que Jesus nos lembra da persistência na oração. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus, queridos. Bom dia. Bom dia, Luciene, Romeu, André. Bom dia, queridos. Bom dia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, 5 de novembro de 2025. Agradecemos, Pai, porque o Senhor protege, abençoe e guarda a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Obrigada, Pai, pela sua proteção. Obrigada, Pai, por abençoar a gente, Pai. Obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Pai, agradecemos, Pai, porque o Senhor abençoa nossa saída e nossa chegada, Pai. Protege, blinda e guarda, como eu falei agora há pouco, Senhor. Assim como de nossos amigos e de nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso também. Pai, te agradecemos porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse instante. E queremos dizer que o Senhor é bem-vindo no nosso coração e em tudo aquilo que vamos fazer. Não há nada, Pai, nada que nos alegre mais do que estarmos na sua doce e amorosa presença, desfrutando da sua doce e amorosa presença. Obrigada, Pai, por escolher se revelar a cada um de nós. Obrigada por escolher se revelar no nosso coração. Ajude-nos, Pai, que a gente te busque a cada dia mais. Obrigada, Pai, por nos escolher antes da fundação do mundo. Obrigada por nos tecer no ventre da nossa mãe. Paizinho, nós tomamos posse, recebemos, Pai, sua palavra, que diz que o Senhor faz infinitamente, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós nos abrimos nesse dia, Pai, abrimos o nosso coração para receber, Pai, o infinitamente mais do Senhor, o seu poder do Senhor que atua em nós. Sem Ti, nós não somos nada. E nós reafirmamos nesse dia, Pai, nós renovamos, Pai, nesse dia, Pai. Gostaríamos de dizer com todo o nosso coração, não apenas com os lábios, que o Senhor é tudo o que nós temos. Que o seu amor vale mais do que a vida. Que o Senhor é precioso para cada um de nós. Que o seu amor nos sustenta, o seu amor nos alegra, o seu amor nos transforma. O Senhor e o seu amor, Pai,
dão sentido à nossa vida. E podemos dizer que o Senhor é a nossa vida. Pai, obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor cuidou de nós quando estávamos dormindo, suprindo todas as nossas necessidades. E nós recebemos, Pai, a sua palavra no nosso coração, que diz que aos seus amados o Senhor dá, enquanto eles dormem. Que a gente se lembre dessa palavra, Pai, e que no horário de dormir a gente durma. No horário de estar desperto, a gente esteja desperto, Pai. Ajude-nos a cada dia, Pai, estarmos presentes em tudo aquilo, com a mente presente, em tudo aquilo que estamos fazendo naquele momento. Perdoe-nos pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Perdoe-nos, Pai, com todo o coração nós pedimos perdão pelas vezes que nós falamos o que não devemos falar, fazemos o que não devemos fazer, nos comportamos de forma que não alegre e agrada o seu coração. Pedimos perdão e peço, Pai, para que as nossas mentes não sejam cauterizadas e que a gente sempre saiba, Pai, porque o Senhor revela a nós, Pai, que nós nos excedemos, Senhor, e nós estamos dispostos a ser transformados a cada dia, Pai. A cada dia, Pai. Queremos viver as maravilhas do seu amor. Queremos viver em obediência, Pai. Perdoa-nos pelas vezes que nós erramos o alvo, Senhor, e ajude-nos a cada dia a andarmos conforme a sua palavra. Renova a nossa força nesse dia, renova o nosso ânimo, a nossa alegria e que a gente receba a paz, Pai, a paz do Senhor, que já é nossa por direito, que a gente receba a paz no nosso coração, nos concentrando, dando tudo de melhor que podemos hoje. Obrigada por todo o seu amor, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pelo seu zelo por cada um de nós. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos, Pai, para o Senhor ouvir não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, o som que sai dos nossos corações. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, tudo bom? Michelinha, Márcia, Rafa, Andreia, Thaís. Queridos, como Jesus é maravilhoso. E vamos declarar o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia. Esse dia que é um presente do Senhor. Então, a palavra nos diz para a gente se alegrar, queridos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Então, coloque um sorriso no seu rosto, um sorriso no seu coração. E se alegre na certeza de que Deus cuida de você nos mínimos detalhes, que Deus está aí com você, que Ele já sabe todo o seu futuro, os planos que Ele tem para o seu futuro são bons. Então se alegre, você que está aí de repente achando que foi esquecida por Deus. Isso não é verdade, queridos. Deus está bem aí com você, Ele te conhece, Ele sabe exatamente quem você é e você não está esquecido, você não está esquecida. Deus está com você e Ele tem planos bons. Mais uma vez eu vou dizer, bons para a sua vida. Então, se alegre na certeza de que o melhor sempre está por vir. Se alegre na presença gloriosa e amorosa do Senhor. Se alegre na presença de Deus se revelando a cada um de nós como Pai, nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós, um Pai que provém todas as coisas, supra as nossas necessidades, um Pai que já conhece toda a nossa vida, queridos. E Ele nos diz para nós não temermos, não termos medo. 366 vezes na Bíblia está dizendo não temas. Então, por que é que você está aí com tanto medo, com tanto pavor, tão assustado, tão assustada? Aquiete o seu coração. Acalme-se, respire fundo, se concentre. Você chegou até aqui, não é verdade? Até aqui te sustentou o Senhor. E o Senhor vai continuar te sustentando. Não há nada que Deus não possa fazer. Não existe impossível para Ele. Se aproxime do Senhor e Ele vai se aproximar de você. E Deus não deixa dúvidas, queridos, quando Ele faz algo na nossa vida. Ele não deixa dúvidas de que foi Ele que fez. Então se alegre na certeza de que Ele vai fazer.
Não existe impossível para Ele. Não é porque não deu ontem, de repente você está aí tentando alguma coisa e não deu ontem, que não vai dar hoje, não é verdade? Todos os dias são novos começos. Todos os dias são oportunidades maravilhosas para nos aproximarmos ainda mais do Senhor, para declararmos a palavra de Deus, declararmos palavras boas, queridos, sobre o nosso dia, sobre a nossa vida. Mantenha sua expectativa alta, mantenha os seus olhos no Senhor. Não é verdade? Assim como na passagem que nós vemos na Bíblia, queridos, onde Pedro tentou pescar a noite toda e Jesus falou para ele, vai lá, tenta mais uma vez, vai lá e joga a rede mais uma vez. Pedro falou, mas eu já pesquei a noite toda, eu não pesquei nada, não pesquei um peixe. Mas porque és tu, eu vou fazer. Sob a sua palavra, eu vou lançar. Lançou. E teve uma pesca abundante, uma colheita abundante de peixes, queridos. Então, tudo pode mudar. Quando estamos falando de Jesus, queridos, é leve e muito a sua expectativa, porque Ele surpreende a nossa vida, surpreende o nosso coração. Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Então, se Ele está dizendo, calma, meu filho, ontem não foi, mas vai lá, mais uma vez, e agora você vai conseguir. Sobre a palavra do Senhor, você lança essa rede e você vai conseguir, queridos. Pode ter certeza disso. Nem sei por que entramos nesse tema, mas o Senhor sabe e isso nos basta, não é verdade? Isso que importa. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos ver alguns dos meus versículos preferidos que a gente encontra lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, onde Jesus nos ensina acerca da persistência na oração. Vamos lá. O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos, que Jesus está dizendo aqui. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, querido, Jesus está nos ensinando aqui acerca da persistência na oração. Então, não desista de orar, queridos. Não desista de se relacionar com Deus. Como eu falei agora há pouco, não é porque não aconteceu que não vai acontecer, queridos. Calma, respira. Ao tempo certo para todas as coisas, vai acontecer. Agora não joga a toalha, né, queridos? Não desista, fala, quer saber, não aconteceu até agora, não vai acontecer mais, então vou fazer outra coisa, vou por outro caminho. Respira. Olha o que Jesus está dizendo aqui outro ponto importantíssimo que eu gostaria de destacar aqui é Jesus nos ensinando acerca da nossa parte, do nosso relacionamento com Deus, da nossa persistência na oração. Nós temos, que nós trabalhamos junto com Deus, em conjunto com Deus, em tudo aquilo que vamos fazer. Só que tem gente que não ora, não busca, não vai buscar conhecimento na palavra do Senhor, não pede por sabedoria, porque a Bíblia nos diz que todos aqueles que pedem sabedoria, Deus dá livremente àqueles que pedem. A pessoa não faz nada disso, ela fala assim, não, está nas mãos de Deus, Deus sabe, ponto final. Mas veja que Jesus reforça aqui que nós temos a nossa coparticipação nas coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos responsáveis, queridos. Não adianta ficar terceirizando tudo, inclusive para Deus. Desde que o mundo é assim, na verdade. Todo mundo terceirizando tudo, botando a culpa no outro. Opa, peraí. E eu? Olha para dentro. Dói, queridos. Dói. Como é cômodo a gente falar dos outros, apontar o dedo, aquele isso, aquele aquilo. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou, queridos. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos convida para sermos como Ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Ou seja, Ele é o caminho para todas as coisas. Ele está dizendo, sejam como eu. Andem em amor, em perdão, em bondade, em misericórdia, em compaixão. Para de ficar olhando para o outro, o que o outro tem que dizer, o que o outro tem que fazer, querendo que o outro se encaixe numa vida que a gente acha que ele tem que ter, que ele deve levar. Mas ao invés de perdermos tempo e energia com isso, que a gente se concentre na nossa vida com o Senhor e mire nele para sermos como Ele. E aqui, queridos, a gente encontra o que Jesus está dizendo. Peçam
e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Ou seja, ele não diz, vai ser tudo dado, vocês vão encontrar tudo, a porta vai ser sempre aberta. Ele antes diz o que a gente tem que fazer para que isso aconteça. Peçam e lhes será dado. Ou seja, de quem é a responsabilidade de pedir? Nossa. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. De quem é a responsabilidade de buscar para encontrar? Nossa. Batam e a porta será aberta. De quem é a responsabilidade de bater, de persistir? Nossa, para que a porta seja aberta, queridos. Então, ao invés de a gente ficar sempre terceirizando tudo, que a gente faça aquilo que Jesus está dizendo que é para a gente fazer. Não vamos complicar, queridos. Jesus está dizendo, vai lá, faz. E você vai colher com toda certeza dos frutos da obediência da palavra do Senhor. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, vêm as promessas para aqueles que estão dispostos a fazer aquilo que Jesus está dizendo que é para a gente fazer. A nossa ação, o nosso passo. Então, a gente pedir, a gente bater, a gente pedir, buscar, bater na porta. É nossa responsabilidade. E aí, aí vem a promessa. Pois todo aquele que pede, recebe. E aí vem a pergunta, você anda pedindo? Você anda falando com Deus a respeito dos seus sonhos, daquilo que está no seu coração? Porque a Bíblia há uma promessa aqui. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Então, se você está buscando, seja lá o que for, em qual área for da sua vida, o que é que você está buscando, que fase da sua vida você está buscando. Você vai encontrar. Continue, porque há uma promessa de Deus aqui pra gente. O que busca, encontra. Jesus não diz, talvez vai encontrar. Jesus não diz, pode ser que vai encontrar. Não, ele dá uma palavra certeira. O que busca, encontra. Ponto final. Não resta dúvidas de que aquele que busca, encontra. Ponto. E aquele que bate, a porta será aberta. Vem as promessas de Jesus. Primeiro, ele diz o que nós temos que fazer. A nossa ação. E aí, ele declara. Dá a promessa. Agora a gente precisa, queridos, entender essa palavra, receber essa palavra no nosso coração e fazer a nossa parte, a nossa coparticipação na nossa jornada, na nossa vida. A Bíblia toda nos lembra de que Deus quer ter um relacionamento conosco, de que Ele quer que a gente conheça as maravilhas do amor dEle, de que a gente quer que a gente entenda que Ele tem planos bons pra gente. Ele também nos diz, se você estiver disposto a obedecer, comerá os melhores frutos dessa terra, porque Ele sabe qual é o caminho para que a gente coma os melhores frutos dessa terra. Obedecer. Então, andar conforme a palavra dele, olhar para Jesus, mirar em Jesus. E aqui também está o momento de obediência, queridos, porque é uma declaração de Jesus, uma promessa de Jesus. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, queridos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele também diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, as palavras de Jesus são vivas, queridos. A palavra de Jesus é viva para a gente nos dias de hoje e para todo sempre. Elas serão vivas, estarão vivas dentro de nós, se assim a gente alimentar. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Esse é o nosso verdadeiro alimento, queridos. A palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento, é a nossa nutrição. É aquilo que nos abastece, nos motiva, nos incentiva, nos alegra, nos dá paz, nos dá alegria, renova o nosso ânimo. Às vezes estamos desanimados, cansados. A gente ouve uma palavra lançada, a gente ouve uma palavra, a gente abre a Bíblia e de repente aquele versículo salta no nosso coração e muda algo dentro de nós e renova a nossa força, nos dá alegria, nos dá descanso, nos dá ânimo. Renova a nossa esperança, queridos.
Então não negligencie aquilo que temos de mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo que a gente passa junto com Ele, queridos. Não há nada mais importante do que a gente estar junto do Senhor. E veja, mais uma vez eu vou ler os versículos 7 e 8, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que eles fiquem gravados no seu coração. E que você tire um tempo hoje de qualidade para meditar sobre esses 2 versículos. Queridas, eu sei, eu falo isso quase todos os dias aqui na live. Inúmeras são as distrações para que a gente não tenha o nosso tempo com o Senhor, seja de manhã, seja de noite, ao longo do dia. Mas nós podemos sempre, queridos, sempre que tem um tempo disponível, plante boas sementes com aquele tempo disponível. Há tempo para todas as coisas, é um equilíbrio, claro, no nosso dia. Nós fazemos várias coisas ao longo do dia, mas que Deus esteja sempre no centro, que Deus seja sempre o primeiro em tudo aquilo que vamos fazer, que a gente já acorde, já declare coisas boas, já entregue o nosso dia nas mãos do Senhor. E à noite agradeça, e durante o dia fale com Ele, queridos, fale com Ele, agradeça por alguma coisa, peça ajuda para algum desafio, pense, medite nas Sagradas Escrituras, nesses versículos, permita que essa palavra entre no seu coração e que ela molde o seu dia, que ela molde a sua vida com o Senhor. Se encha de fé através da palavra de Deus, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente aprende lá em Hebreus, né, queridos? Que todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Então vamos lá ler mais uma vez, queridos. Guarda essa palavra no coração e medita nela hoje. Tira uns dias junto desses versículos para que ele fique bem nas suas entranhas, queridos. Você fique encharcado ou encharcada da palavra de Deus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Está decretada por Jesus que assim é. Então receba essa palavra no seu coração. E seja lá o que você precisa pedir, o que você precisa buscar, o que você precisa bater para que a porta seja aberta. Continue, persiste, porque é um decreto na promessa de Jesus de que vai acontecer. Tá bom? Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Não tem como a gente não se emocionar, né, queridos? Com a presença de Jesus, com a palavra de Jesus. Realmente, assim, toca o nosso coração de uma maneira que eu digo, só quem vive Jesus sabe, não é verdade? Só quem vive Jesus, só quem realmente decide crer na palavra, decide acreditar, decide ser moldado, né, queridos? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas a gente decide ser moldado pela palavra de Deus. E todos os dias são novos começos. Então é uma alegria saber que Jesus está conosco, que Ele passa um bálsamo no nosso coração, que a gente se arrepende, Ele perdoa, que a gente tem aqui um comando, promessas de Deus para a gente. E o que a gente precisa fazer é a nossa parte, acreditar e seguir o que está escrito aqui na palavra. Tá bom, queridos? Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui ao vivo no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, guarde esses versículos no seu coração, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 também. Você pode encontrar essa palavra lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 9 até o versículo 9 e 10, tá bom? Um beijo para todos vocês, queridos, e nos vemos amanhã. Quinta-feira já, meu Deus, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo no coração de todos vocês. Muito, muito, muito obrigada a cada um, queridos. Marli, tudo bom? Deus te abençoe. Ana, minha querida. Amém. Amém. É isso. É isso. Jesus é tudo pra nós. Trielle, Diogo, Simone. Fefe, tudo bom, amiga? Luciene, Joelma. Amém, minha querida. Rubi, precioso do seu Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Recebo, Ana, com alegria e gratidão em nome de Jesus. Angélica, amém, minha querida. Obrigada.
Deus seja louvado. Obrigada, obrigada. Medite nesses versículos. Delma, Nath. Amém. Isso aí, Joelma. Provérbios 5. Verena. Salve Snicker, Jussara, Matilde, Maria, Edinho, Andréia, Márcia, Alex, Maristela, Erlon, Paula, Silmara, Thaís, Rafa, Michele, Diogo, Simone, Paulo. Bom dia também, Rome. Obrigada, viu? Beijo, queridos, para todos. Até amanhã. Em nome de Jesus. Que cada respirar nosso seja para honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Um beijo para todos vocês, queridos.